Como você está? Última quarta-feira do mês de novembro. Parece que o ano passou assim, né? Pelo menos essa é a minha sensação e a sua. E estamos juntos aqui no nosso programa. Tem muita coisa para falar e quero você comigo. Então fiquem ligadinhos, interaja conosco. Os nossos canais de comunicação já estão abertos sempre para você. Bom, fim de ano chegando, muitas festas e também contas para pagar. Mas como a gente pode se divertir nesse momento sem ter dor de cabeça, sem ficar no vermelho? A gente vai falar sobre isso aqui no programa, porque a gente sabe que dinheiro não cai no céu, não cai do céu, e às vezes a situação fica complicada com as contas chegando, se amontoando. E aí como é que a gente sai desse sufoco todo? Hoje a gente vai dar o caminho. Calma, respira, e vai dar tudo certo, você vai ver. Já já a gente passa todas as estratégias. Hoje também no programa nós vamos falar como que podemos ajudar fundos sociais, projetos, com o imposto de renda. E a gente não paga nada mais por isso. Essa possibilidade já existe, porém, a realidade é que a gente pode doar parte do imposto devido do imposto de renda a um projeto que a gente conhece, a uma entidade que a gente confia, admira e quer colaborar. Mas essa realidade, ela tem diminuído em Patos de Minas. A gente vai entender por que empresas e pessoas físicas mesmo não estão doando quanto poderiam doar, porque tem muito dinheiro que poderia ficar na nossa cidade, mas acaba indo para os cofres da União porque não há a destinação lá no imposto de renda. Mas a gente vai esmiuçar tudinho para a gente ficar sabendo, para você saber como que isso acontece e cobrar de empresa, de uma pessoa que paga imposto, para poder fazer esse tipo de colaboração, porque é muito simples e faz a diferença quando esse dinheiro a gente escolhe ficar na nossa cidade. O programa só está começando, viu? Tem muita coisa para a gente conversar aqui, então participe comigo. Ao final do programa a gente tem presente especial para quem participar. Então, bora lá, aproveita, estou te esperando aqui. Eu vou para o intervalo e já já eu volto. Linda, eu falei no início do nosso programa, imposto de renda a serviço da cidadania. A gente pode colaborar por meio do imposto de renda. Parte do valor que a gente paga pode ser destinado a projetos, a fundos que nós escolhemos na nossa cidade. E se a gente não fizer esse apontamento, o dinheiro vai para a União, que vai distribuir de outras formas. Mas a gente vai falar sobre isso agora, porque tem uma preocupação. O potencial de doação em Patos de Minas tem aumentado, assim como o valor, porém, a quantidade, o recurso que vai para doação tem diminuído. E aí que está a preocupação. É mudar essa realidade a favor de vários projetos e entidades que precisam dessa ajuda, que faz toda a diferença na manutenção das atividades. Para falar sobre isso, eu convidei a Carol Cambraia, ela que é consultora, especialista em políticas públicas sociais. Como vai, Carol? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila. Um prazer estar aqui com você. Participa conosco também a Valéria de Araújo Torres, ela que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Oi, Valéria. Tempo que eu não a via, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você mais uma vez e por uma causa tão importante e nobre. E como é? Obrigada. E a Lidiane Alves Bicalho vem falando também sobre esse assunto, ela que é presidente da Associação Esperança Azul de Patos de Minas. Oi, Lid, como vai? Oi, Ludmila, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu que te agradeço, até porque essa é uma voz e uma pauta que precisa dessa força para que mobilize lá na ponta quem pode ajudar e fazer a diferença. Bom, mas vamos lá. A gente sabe que é uma ação relativamente simples. A gente pode, no momento que está fazendo, a gente vai falar sobre isso, como é que a gente vai fazer, mas no momento que a gente está fazendo lá a declaração do imposto de renda, já fazer essa destinação, já escolher essa entidade e como isso, essa proposta transforma vidas. Como foi e é importante para Patos de Minas, porque muito já é destinado, porém esse número pode ser muito maior. Agora vamos lá.
por que as pessoas, por que essa arrecadação, essa realidade tem mudado, mesmo com toda essa campanha que já tem sido falado há anos? A gente sabe da importância. Eu lembro do promotor, né, Delicoli, fazendo essa mobilização e chamando e mostrando, e muitas empresas, pessoas físicas fazendo esse ato de colaboração, porém a gente tem esse retrato, essa realidade assim. Mas a gente fala do passo a passo, como é que a gente pode fazer, quem pode doar, como fazer. Vamos tentar entender esses números, Carol. Então, Ludmila, a gente notou realmente uma queda, né, na questão da destinação nesses últimos anos, né? Mas eu acredito que isso tenha se dado mesmo, né, o promotor, como você disse, o Dr. Paulo Henrique Delicoli, né, ele incentivou bastante, né, Valéria, essas campanhas, então, de uma forma bastante incisiva, e eu acho que isso, depois, com a saída dele, diminuiu um pouquinho, né, porque ele estava ali uma pessoa sempre muito voltada para isso, e aí é muito importante que a gente tenha o Ministério Público também contribuindo nesse aspecto. Acho que esse é um ponto. A gente teve uma questão aqui que eu acho que é importante a gente trazer aqui, Ludmila, para o conhecimento da população, que a gente precisou de fazer teve um momento que teve um bloqueio na conta do Fundo da Infância. E esse bloqueio, ele não se deu por nenhuma irregularidade, por nenhum desvio, nada nessa forma. Na verdade, foi algumas normativas que precisavam ser seguidas. Então, foi um zelo, realmente, por parte do Judiciário, que por um tempo, até que se regularizasse isso, junto às instâncias estadual e federal também do fundo, que precisaria estar suspenso. Infelizmente, às vezes quando a gente não tem a informação adequada, aí corre, vamos dizer assim, a boca pequena, né? Que tinha um problema no fundo, o que será que aconteceu, por que está dessa forma, né? Então eu não posso destinar, não. O dinheiro continuou lá guardado, permaneceu lá guardado, quem fez as destinações pôde continuar fazendo. Então, acho que esse foi um segundo ponto, né, que aconteceu. Mas aí, daqui a pouquinho, eu não vou falar agora não vou dar spoiler não, mas depois eu vou te contar uma novidade que eu tenho certeza que vai contribuir para a gente mudar esse cenário, e a gente conta com um espaço como esse, né? Aproveitar aqui para te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, para a gente dar voz para essa causa, que é muito importante. E a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acredito que nós vamos ter grandes mudanças, principalmente a partir também do espaço aqui. E não é só o fundo da infância e adolescência, né, do adolescente que pode ser beneficiado, da criança e do adolescente que pode ser beneficiado. Tem vários outros projetos culturais, audiovisuais, do idoso, que podem ser beneficiados com esse dinheiro. E aí, a pessoa, ela pode escolher como que é isso. É somente no ato que eu estiver fazendo a declaração, porque tem uma possibilidade de fazer depois, talvez aí seja um pouquinho mais complicado. Mas no ato de fazer e já escolher, é simples, é fácil, vai dar trabalho pro contador, vai ser mais uma dor de cabeça. E o que corre, assim, que pode sugerir que as pessoas não participem, né? Porque às vezes o contador vai falar alguma coisa, mas o empresário vai insistir para que aquilo aconteça. Então, assim, qual que tem sido a realidade, os mitos em volta disso tudo aí, e se isso é simples mesmo, é lá na hora que estiver fazendo declaração, porque até eu vou mostrar ali um passo a passo que eu fui lá na Receita Federal, peguei, fui lá no governo federal, e pelo jeito é muito simples. Sim, então, é muito simples mesmo, mas infelizmente esse é um outro mito, né, que as pessoas trazem às vezes, que existe uma dificuldade, que é muito burocrático. Eu já ouvi, assim, até estive na época mesmo com o Dr. Paulo, em várias empresas. Hoje eu tenho a minha empresa que eu também trabalho nessa parte de captação, então eu já ouvi de vários empresários que os contadores às vezes são um pouco resistentes, né, com relação a isso. Aí porque tem uma dificuldade, mas não é uma dificuldade expressiva, não é um trabalho a mais. No momento que ele já está fazendo a declaração do imposto de renda, ele já tem ali uma guia, né, de imposto a ser emitida. Ele vai emitir uma guia a mais. Então, como organização mínima, né, preparando isso, gente, é uma vez ao ano também, né? Ou então, quando uma empresa vai fazer destinação, às vezes a apuração do lucro é trimestral, ou as pessoas que preferem apurar os seus impostos mensalmente, dá para se organizar para fazer isso. Então, esse é um mito, né, que realmente tem uma dificuldade, que é muito burocrático. Ou eu já ouvi também, Ludmila, acredite, falando assim, olha,
Não faz isso não, porque senão a Receita Federal vai fazer uma devassa nas suas contas, na sua vida. Gente, não tem nada disso, né? Esse é um incentivo, realmente, né? A gente chama de renúncia fiscal. É o governo federal, o Tesouro Nacional, na verdade, renunciando ao direito de receber esse imposto para que ele fique onde? No nosso município, né? Que ele possa realmente atender a essas causas. Como você falou, são 5 fundos, né, incentivados. Então, os que você citou aí, para além do Fundo da Infância. E a gente vai estar, além de tudo isso, acho que o mais importante é esse viés social que a gente não pode perder de vista, né? Por quem a gente está fazendo? Então, será que um pouco mais de trabalho, uma guia de um imposto que vai ser emitida a mais, será que ela é tão mais trabalhosa assim, a ponto da gente não querer que esse recurso permaneça no nosso município, ou que ele vá contribuir para tantas vidas de crianças e adolescentes do nosso município que realmente precisam, né? Também vamos falar aqui dos idosos, de outras áreas também. Então, acho que a gente tem que quebrar, tem que trazer isso para o debate, e nós precisamos também de empresários que tragam isso como uma vanguarda aqui no nosso município, né? Que são e não são só empresas também. Não. A gente vai reforçar isso, porque aquela doação de formiguinha, mesmo que o recolhimento da pessoa física seja um valor baixo, independente do que seja, aquela somatória faz toda a diferença. Eu vou colocar os números na tela para a gente ver o potencial de arrecadação do imposto de renda da pessoa física 2024 de Patos de Minas. Esses dados a gente buscou na Receita Federal. Se a Adriana tiver, ela coloca aí para mim. 14.417 contribuintes poderiam doar parte, então, do valor do imposto para fundos, esses projetos que a gente está falando aqui. Esse valor, para 2024, então, de doação, seria de próximo de 10 milhões e 300 mil reais. Porém, e aí, considerando essa doação do Brasil inteiro, não só de empresários, de empresários e pessoas físicas aqui de Patos de Minas, porque esse número fica menor ainda se a gente encurrala só Patos. Mas quando a gente pega, assim, quanto que chegou, quanto então desse potencial de doação chegou para nossa cidade, desses 10 milhões e 300 mil, quase 1.800.000. Olha só esse número, considerando o Brasil inteiro. Quando a gente analisa só pessoas físicas e empresas de Patos de Minas, esse número se aproxima de 900 mil. Ou seja, a gente tem um potencial de deixar na nossa cidade um valor muito, mas muito maior do que tem ficado. E como a gente está falando aí, se a gente considera 2023 para 2024, a queda é de cerca de 10%. Então, é muita coisa que a gente poderia indicar aquele projeto que a gente conhece, aquela entidade que a gente admira, que a gente quer fortalecer, e aí pode ajudar só dando um comando lá no imposto de renda. Esse comando, na verdade, para aqueles que fazem a declaração com o contador, é só ele falar, eu quero fazer a destinação. Como disse a Carol, é uma renúncia do próprio governo federal. Um dos mitos que as pessoas têm é, na hora que de repente vai ter uma devolução do imposto de renda, pode impactar. Não impacta, porque esse valor que vai ser destinado no imposto de renda é do governo federal. E quando fala, então por que não faz direto? Por que o governo já não faz a destinação direto para o fundo? Primeiro porque a gente pode destinar para qualquer fundo de qualquer cidade, qualquer país. Então a gente tem essa liberdade. Então, por exemplo, a pessoa é de... Sim, tanto aqui Patos, metade do valor que chegou até agora na cidade veio de outros municípios. Exatamente. Desse 1.800.000, 900 aí veio de outras regiões, outras cidades, outros estados. Exatamente. Então, significa que não só o da cidade pode ficar aqui, quanto outros podem ser enviados. E uma outra questão é porque existe a possibilidade de também destinar para outros fundos, não só para o fundo da infância e da adolescência. Quer dizer, a pessoa tem autonomia de poder escolher tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, é por isso que o governo está
permitindo a todos nós, enquanto cidadãos, sejamos empresários ou não, dizer o seguinte: não, eu quero contribuir com crianças e adolescentes, de um recurso que vai ficar para o governo. E o governo está dizendo: eu estou abrindo mão desse percentual para você colocar onde você quiser. Então, é descentralizar, né? Tudo que chega lá é centralizado. Agora, uma possibilidade de descentralizar para que o que você arrecada aqui, o que você produz no seu município, independente de Patos, Carmo, Lagamar, João Pinheiro, independente de onde seja, você tem a possibilidade de olhar para o seu entorno. Sim. Agora, quando chega esse dinheiro no fundo da infância e adolescência, como é que você destina esse dinheiro para entidades, para projetos? Então, quem faz a gestão do fundo é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, né? Isso reza tanto na lei, né, 13019, quanto também na legislação vigente, né, que pega pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existe todo um diagnóstico do município sobre as demandas, necessidades, o que está acontecendo, quais bairros, quais tipos de violação de direito que está acontecendo. A partir daí é feito um plano de ação para o município sobre onde precisa ser feito alguma ação, fazer alguma destinação. Entre as ações são destinados, são previstos, por exemplo, editais de convocação para apresentação de planos. Estes planos são as entidades, somente aquelas que são certificados pelo Conselho. Então, quer dizer, tem que ser entidades sérias, que tem toda a documentação apresentada no seu tempo adequado, tem todo um cuidado de serem entidades ilibadas. Então, quer dizer, é uma segurança que toda a população tem. E a partir desse edital de chamamento para aquelas demandas, quer dizer, aquelas dificuldades que foram percebidas no município, as entidades apresentam planos para que o FIA possa patrocinar essas ações. E aí o município, inclusive, faz toda uma vistoria após, né, a execução, ou durante a execução desses planos, faz para confirmar se realmente eles estão sendo executados. Então tem todo um cuidado na escolha, na sua execução e na sua prestação de contas. Não é só chegar lá e pedir. Isso não existe. E não tem esse tipo de benefício, tem que atender a uma necessidade. Por isso que é algo muito sério e faz a diferença lá na ponta. Está aqui a Lidiane para contar, porque a Associação Esperança Azul é uma das entidades. 17 entidades. Das 17, né, Valéria? Beneficiadas em Patos de Minas com o dinheiro que vem do fundo. Como é que, lá na ponta, Lidiane, a importância dele, como é que você utiliza esse recurso? E quando você olha para esse número, sabe, poderia ser 10 vezes maior aí, quase, como que fica essa análise, esse clamor para que mais pessoas, como nós, empresários, possam se juntar a essas causas? Sim, na hora que eu vejo esses números, o coração até gela, que poderia atender muito mais crianças e adolescentes, idosos, como a Valéria disse. Somos 17 entidades, associações que precisamos do FIA. Hoje, por exemplo, a Associação Esperança Azul, ela tem 4 projetos aprovados pelo FIA. Então, graças a esses projetos, nós conseguimos atender 110 crianças e adolescentes na alfabetização e letramento, na musicoterapia, na iniciação esportiva, na multicultura. Então, se não fosse o FIA, isso não seria possível. Quantas crianças você disse? 110 crianças atendidas somente na associação. 110, mas quer dizer, então, que se você recebesse mais recursos, você poderia ampliar e tem demanda para isso? Sim, hoje a associação está com 670 autistas. E desses 670, nós conseguimos somente 110. Agora, quando você pensa, 17 entidades, só a Esperança Azul com 110. Agora, você pensa as outras entidades, quantas crianças estão atendendo também, adolescentes, idosos, graças ao FIA. E esse número pode aumentar. Nós podemos, tem condições, Patos de Minas tem como deixar esse recurso aqui para atender, fazer uma política pública de verdade, de qualidade. Lidiane, quando a Valéria coloca que é uma escolha responsável diante a demanda que se apresenta e ao trabalho, a credibilidade e os projetos que são apresentados pela entidade. E aí,
você também faz uma prestação de contas, além dessa fiscalização que é feito pelo fundo, tem também uma prestação de contas tanto para o conselho, quanto também para as pessoas que fazem parte de entidades como a associação? Sim, claro. Primeiramente, quando recebemos o edital, já é uma alegria muito grande, né, para estar participando desse projeto. Ter o projeto aprovado não é tão simples assim, porque você pega esse projeto e você precisa executar. Depois de executado, você precisa prestar contas de tudo que foi passado, que está ali no projeto. Então, não só a prestação é feita para o conselho, mas também a prova digital, e também nós fazemos a prestação de conta para as famílias e para toda a comunidade. Não é simples assim, o dinheiro entrou na conta da associação, vou gastar de qualquer jeito, não. Mas, Carol, eu posso escolher também a entidade? Então, ou o projeto. Eu sei que pode escolher. Agora, por exemplo, se eu quiser escolher, sei lá, a PA, eu vou à Vila, a Associação, a Casa das Meninas, eu já posso fazer já direto lá. Sim, esse é o grande diferencial, né? Eu estava brincando aqui falando sobre um spoiler, mas é uma lei que foi promulgada em 2023, que a gente chama da chancela de projetos, né? Então, o que é essa lei, falando de uma forma assim bem simples, é a possibilidade desse incentivador social, desse doador social, poder escolher para qual projeto ele quer fazer a sua destinação do seu imposto de renda. Então, por isso que eu falei que isso é um grande diferencial realmente para nós hoje, é um marco aí na parte de toda a política da criança e do adolescente. É uma conquista que foi a duras penas desde 2010, isso estava sob júdice, para definir se ia poder ser feito ou não, mas precisava de fazer um projeto de lei, uma alteração no ECA. Então, só agora, em 2023, que a gente conseguiu isso. E alguns municípios, como esse, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de valores, é importante uma informação, porque, como estava sob júdice, alguns municípios optaram por fazer essa chancela de projetos, por permitir essa escolha desses projetos. Então, por exemplo, Belo Horizonte é um município que fez isso. Então, eles têm uma arrecadação altíssima. E um outro município que não fez, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, já tem uma doação muito parecida, uma destinação muito parecida com a nossa. Pasme, o Rio de Janeiro tem em torno de 1 milhão e pouco. Então, e Belo Horizonte em torno de 14, 15 milhões, se eu não me engano, não tem informações tão atuais, mas assim, é uma diferença muito grande. E por quê? Porque eu já cheguei muitas vezes para o empresário e ele falou, não, se eu não sei para onde eu vou doar, eu prefiro então não fazer a destinação. Vou deixar isso. É como se não ficasse transparente. Federal. Exatamente. Porque vai para o fundo, eu sei que vai chegar lá na ponta, sim, mas eu não sei como é que é esse transporte, esse percurso do recurso. Porque aí as 17 entidades inscritas é que vão poder receber esse recurso. Mas a pessoa, mas eu não sei quem são essas 17 entidades, eu não conheço todas. Então eu queria entidade X, então agora ele vai poder escolher. Então esse a gente conseguiu esse ano, né, Valéria, lá no Conselho da Criança e do Adolescente, fazer o nosso primeiro edital de chancela. Então a nossa expectativa, não foram todas as entidades que aprovaram projetos, então, ou seja, a gente vai ter daqui para frente algumas entidades que tiveram seus projetos aprovados e esse destinador vai poder escolher para onde que ele vai mandar essa destinação. Mas você sabe que isso é interessante? Porque provoca também nos representantes, presidentes, pessoas que lideram entidades de fazer essa busca ativa. E aí, aliado com o conselho, olha, é quase que uma disputa ali. Você considera isso, Valéria, também, que pode mobilizar os representantes de todas essas entidades, de projetos, de fazer essa busca junto com o Conselho? Então, as entidades que são certificadas, que recebem esses certificados, elas vão procurar, então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e para que, porque assim, tem pessoas que querem apoiar essa ou aquela entidade porque conhece, mas tem empresas que querem apoiar projetos ou programas que eu quero de esporte, eu quero de educação, eu quero de música. Então, não existe essa questão da disputa, de concorrência entre as entidades. Isso não. Mas mobiliza uma busca, Valéria. Pensa, mobiliza se a pessoa fala assim, eu posso ter mais, eu posso, e tem dinheiro assim, tem dinheiro aqui que dá para todo mundo ficar feliz. Tem lugar aqui para todo mundo. Mas mobiliza quem está lá na ponta. Bom, se eu posso
né, ter mais dinheiro aqui, deixa eu correr atrás também do que só esperar. Ah, sim, claro. Eu falo nessa disputa, de mobilizar. Se a gente tem lá quase 11 milhões disponíveis, vai aumentar provavelmente esse valor, né, de potencial doação para 2025. Então, se tem o dinheiro disponível lá, é uma ferramenta com essa possibilidade de fazer essa busca. Sim, aí nesse sentido sim, porque todas as entidades certificadas, elas têm autonomia de procurar as pessoas físicas e jurídicas, apresentar os seus planos, os seus programas e ter a segurança da pessoa, eu quero sim apoiar esse projeto e fazer a destinação. Então, um dos motivos da chancela é exatamente esse que a Carol colocou, ampliar as possibilidades de que essa arrecadação ela amplifique. Uma informação importante é que essa arrecadação ela reduziu no período da pandemia. Nós também temos que colocar isso. Antes da pandemia, Patos foi considerada uma das cidades com maior arrecadação do FIA no Brasil. Então vamos embora então para a gente liderar aí, vamos embora para a gente voltar nesse patamar. E nós conseguimos arrecadar semelhante ao Rio de Janeiro. Então, imagina, e nós temos potencial de arrecadar o mesmo que Belo Horizonte. E a gente pensa, mas é muito pouco, como você colocou, é muito pouco. Se nós pegarmos, se cada pessoa, digamos, nós somos 80 mil pessoas, que, por exemplo, temos que fazer a declaração. Se a gente doar, se o nosso imposto de renda for R$1, é 80 mil reais. Então, R$1 para nós, né, ficar em Patos faz diferença. Sim, né? Eu falo muito pouco diante do que tem. Sim, não, é muito. Não é? Isso. Porque se a gente tem esse ano, 10 milhões e 300, se a gente conseguiu... 900 mil? Só Patos, 900... É menos ainda. É menos, 890. Aí quando a gente coloca o Brasil inteiro, aí a gente tem um pouco mais. Mas você acha assim também, Lidiane, que isso pode ter um incentivo nessa busca, nessa mobilização também de empresas, de pessoas físicas? Porque o que a Valéria colocou e o que eu tinha falado aqui, um tantinho que a pessoa já possa destinar lá na ponta. Faz muita diferença. Muita diferença. E quando eu soube da chancela, eu fiquei muito entusiasmada, porque vem uma autorização, uma certificação. Isso o que significa não só para a associação, mas para as outras entidades? Nosso trabalho está sendo bem feito. E para chegar aqui, eu passei por todo um processo de fiscalização, de tudo. Então, você pegar esse certificado é você mostrar a transparência da sua entidade, da sua associação. É uma segurança que o empresário, a pessoa física, vai ter ao destinar fazer essa doação. Eu estou doando justamente para uma entidade que já foi verificada, né, confirmada que é séria. Agora, Carol, eu vou colocar na tela ali dessa possibilidade de doação para a gente ver que é fácil. Quando você vai fazer a declaração ali pelo computador, tem um campo ali que bem visível, que a gente vai encontrar essas artes aí, são da Receita Federal, que mostra lá, tá o campo da declaração, vai clicando, seguindo aquele passo ali, olha lá, do 1 até o 5 finalizou. Tem o passo a passo bem completo, né? A Receita disponibiliza, então por ali a gente já vê que é algo realmente simples, né, de ser feito. Senão a gente não teria também tantos exemplos de outras cidades, né, de outros municípios que fazem isso. Então, ou seja, é realmente possível. E um ponto interessante que você falou, Ludmila, sobre essa questão, se não vai abrir uma concorrência, né, entre as entidades. Eu acredito que sim, eu também quadro da sua mesma opinião. Mas é uma concorrência saudável, né, porque nós que trabalhamos com o terceiro setor, quem está numa entidade, a gente pode dizer que a gente vende causas, né? E tem pessoas que têm mais afinidade, às vezes, com um projeto de esporte, como a Valéria disse, com um projeto para o idoso. Eu já cheguei para empresários falando, não, olha, eu não gosto de doar para idoso, não, quero doar para criança, ou vice-versa, né? Mas eles vão ter a oportunidade realmente de escolher, isso é um grande diferencial, mas nos traz também essa questão, né? Mas que eu acho que é muito positivo, que exige tanto das entidades, né, tanto também do conselho, que busque cada vez mais
aprimorar, né, o seu projeto, desde o projeto, quando ele está sendo feito, está sendo elaborado, ele está sendo bem elaborado, né, existe realmente toda uma estrutura correta neste projeto, né, com uma planilha orçamentária adequada, porque o projeto inicial ele já passa uma transparência, né? Ele já começa dali. Eu falo que a gente começa a prestar contas na elaboração do projeto. E ali a gente já visualiza o que eu vou precisar para prestar contas desse projeto. Então, para o próprio empresário, quando você recebeu uma visita, às vezes de uma entidade aqui te falando, olha, Ludmila, eu tenho um projeto chancelado, aprovado, eu queria te apresentar esse projeto, você vai ter certeza, você já vai ver lá os custos, o que precisa. E ele passou pelo crivo, como a Lidiane disse muito bem, de um edital que é aberto, é um chamamento público, então, ou seja, pode entrar lá no portal da prefeitura, vocês vão ver esse edital lá, tem vários critérios, então as entidades, elas concorrem. E aí que vence o melhor projeto também. Claro, seguindo, né, uma questão muito importante, até por que isso ficou sendo discutido, essa questão da chancela, durante tantos anos, como eu falei aqui. É porque existia um entendimento, e é muito importante trazer isso, até por um histórico mesmo, às vezes com relação ao terceiro setor, existia doação casada, antigamente. Então, eu conheço você, a sua entidade, então eu vou destinar para você e não vou destinar para a Valéria. Não existia um critério para que isso acontecesse. Então, algumas eram muito beneficiadas e outras menos. Mas isso veio sendo mudado ao longo dos anos, né? A gente tem a Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que ele traz toda a segurança jurídica nessas parcerias que envolvem recursos públicos. Então, ele é também uma segurança. E agora, por que a gente não fala mais que é uma doação casada? Porque esse projeto eu não chego simplesmente e apresento para você. Eu tenho que esperar um edital ser aberto. Esse edital eu vou concorrer nele, vou passar por esse crivo de uma comissão de seleção e ele sendo aprovado, aí sim eu vou poder sair para captar recursos para eles. E uma coisa muito interessante, Ludmila, que segue também esse mesmo viés, é que hoje, se você olhar os editais dos bancos, das grandes instituições, fundações, institutos, né, como a gente vê muito, Fundação Itaú Social, né, dentre outros, todos abrem editais. E todos eles exigem que sejam projetos chancelados pelo Conselho. Porque o banco, o empresário, que seja grande, que seja pequeno, ele quer ter essa certeza. Então, hoje ele entendeu que a chancela, como a Lidiane disse muito bem, é uma garantia que eu estou com a minha entidade, com a minha instituição adequada, com a documentação organizada, em dia, e por isso que eu posso pleitear um projeto como esse. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre isso, trouxe esse assunto, porque é extremamente importante. Eu sei que talvez você já conhecia, já ouviu falar, mas sabe que agora pode engrossar esse foro de colaboração, de mobilização, para que as entidades e projetos da nossa cidade, da sua cidade, sejam beneficiados diretamente por uma escolha, e aí de projetos sérios, chancelados, que passaram aí por um crivo de fiscalização e que após também serão verificados para saber se tudo foi cumprido à risca como determinado. A gente vai continuar falando sobre isso. Eu quero agradecer a presença de vocês e conta conosco aqui da NTV, do Patujá, da nossa FM, porque a gente tem que expandir informação e esclarecimento para que a gente possa unir nessa mobilização social. Obrigada, Ludmila. Já vou trazer o ofício aqui também. A gente doa, viu? Obrigada. A gente doa já para algumas essa prática já tem bastante tempo, porque não faz, né, não tem trabalho nenhum a mais de fazer na declaração, e a gente faz questão de que esse dinheiro fique aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lídia. Exatamente, agradecer, viu, Ludmila? Muito obrigada pela oportunidade. É uma temática assim, que eu especialmente gosto muito e eu realmente acredito, há muitos anos eu queria que essa chancela acontecesse aqui, e eu acredito que ela vai ser realmente um divisor de águas para nós, para o nosso município, e a gente conta realmente com você, empresário, né, com a pessoa física, para poder abraçar essa causa e realmente contribuir. E um ponto muito importante, nessa doação, 20% do projeto, ele fica no fundo, para outras entidades que não conseguiram, que não tiveram projetos aprovados na chancela, poderem também ter oportunidade em novos editais de captar esse recurso. Então, ou seja, todos saem ganhando. Mais uma vez também, né, engrossar aqui o coro de reconhecimento pelo espaço aberto, né, por você,
E também deixar aqui registrado que a população pode acessar o site do Terceiro Setor, aqui em Patos de Minas. Lá consta todos os projetos. Terceiro Setor, Patos de Minas? Como que é? Na verdade, entra dentro do site da Prefeitura, lá procura Terceiro Setor. Ok. Faz uma busca lá que já vai cair direto no link. Exatamente, tem lá o link, né? É o hiperlink para ser direcionado ao Terceiro Setor. Lá no Terceiro Setor tem todos os editais que já foram colocados até hoje, quais são as entidades que já foram atendidas, quais são os programas, quais são os planos, porque se há pessoas que falam, eu quero direcionar para essa ou aquela entidade ou esse ou aquele projeto, tem pessoas que falam, eu não sei para quem eu vou destinar. Você vai destinar para 17. Então, é só entrar lá no site, tem todas as informações, inclusive contando quais que estão redondinhas em relação à prestação de contas. Pronto, fechou. Tudo entregue para você. Agora, a gente passa o bastão para você que pode decidir lá na ponta também, se vai escolher, se vai colocar no fundo para algum fundo de maneira geral, e aí depois você conta pra gente. Agora a gente vai para o intervalo, mas segura aí, já eu volto com o nosso Espaço Feminino. Gente linda, uma pergunta indiscreta, mas necessária. Pode responder só mentalmente. Como é que está o seu saldo bancário? Dá para curtir as festas de fim de ano naquela alegria só? Vai sobrar dinheiro aí para você implementar seus planos? Ou a situação não está muito legal? Vai estar difícil pagar até as contas. Quanto mais curte uma festa assim. Tá difícil? Pera lá. A gente vai falar tanto para quem quer melhorar quanto quem quer sair desse caos. Porque quando a gente tem conta para pagar e ela não para de chegar, a gente entra em desespero. É um caos financeiro. Por isso, eu convidei a Nayara Marra, ela que é educadora financeira, especialista na quitação de dívidas. Chamei logo uma especialista, porque a gente quer encerrar esse ano e começar, Nayara, 2025... feliz da vida. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Ludmila? Boa noite a Ludmila, boa noite a todos os ouvintes. Então, esse é o sonho da maioria da população, né? Nós temos um índice de 88% da nossa sociedade tem dívidas que estão inadimplentes. Então, assim, sempre que os meus clientes me procuram, eles falam justamente sobre isso. Eu preciso sair da situação de estar endividado. Pois é, vamos começar por isso. Temporada de festas. Mesmo que a gente já tenha dívida, que é uma parcela significativa, a gente acaba se endividando mais. Porque é aquela comemoração que a gente programou, ou é aquela festinha, ou é aquele evento que a gente tem que ir, e aí as contas que já estão arrochadas ficam ainda mais. Então, como que a gente se planeja para esse momento, para que ele seja só de festa mesmo, de alegria e curtição? Então, Ludmila, eu costumo dizer o seguinte, a nossa vida, ela deve ser planejada durante o ano todo. E é isso que falta nas pessoas. Elas planejam apenas um mês, quando planejam, o mês que está vivendo. E não pensa a longo prazo. Então, o que seria o ideal? Você separar 20% do seu salário que você ganha para esses investimentos futuros. Por exemplo, as festas de finais de ano, uma viagem que você for fazer com a sua família quando vocês estiverem de férias. Porque isso vai trazer para você uma oportunidade de curtir o final de ano sem ficar aperto, sem ficar pensando se eu estou gastando mais do que eu recebo, sem ficar com essa sensação de que eu não posso aproveitar, às vezes, de ir numa festa que eu gostaria ou comprar um presente que eu gostaria porque vai faltar em outras ocasiões para cobrir outras despesas. Então é se planejar durante o ano todo para quando a situação chegar não ser pego de surpresa. Mas aí para onde que eu vou colocar esses 20%? Porque esse é o dilema. Se a gente coloca de uma maneira que a gente tem a possibilidade de mexer nesse dinheiro rapidinho, ele vai embora com aquela compra supérflua que a gente fez, com aquele investimento que a gente achou que era legal e de repente não era tanto assim. Então, onde que a gente coloca esse dinheiro para que de fato ele seja utilizado em momentos que vá trazer algum tipo de benefício para a pessoa ou para a família? Ludmila, a gente tem vários tipos de investimento no mercado e o ideal é que as pessoas tenham conhecimento do investimento que está sendo feito. A maioria das pessoas tem esse medo justamente por não ter conhecimento sobre investir.
Quando você vai fazer uma reserva, por exemplo, uma reserva de emergência, ou você vai pegar um dinheiro para você gastar com pouco prazo, nós temos as rendas fixas. Por exemplo, um CDB que você pode resgatar, tem alguns que você pode resgatar de imediato, tem as LCI e LCA, que você tem um período de carência que ela tem que ficar no banco. Então, por exemplo, se você fizer no início do ano, tem algumas que são 9 meses para você fazer o resgate. Então, é realmente buscar conhecimento para fazer o investimento da forma correta. Colocar na poupança nem é considerado investimento, porque ela rende muito pouco. A maioria das pessoas colocam em poupança e não vê o dinheiro rendendo. É porque ela rende pouco devido à inflação que o nosso país vive. Então, é realmente buscar conhecimento sobre investimento e procurar o melhor produto que vai ter o seu objetivo. Eu quero um rendimento a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, dependendo do seu objetivo, se você vai escolher o investimento melhor. A gente está numa temporada que é tentadora. Descontos, Black Friday, a tal da sexta, que é oficialmente a próxima agora, já deixa muita gente na expectativa por descontos ainda maiores. Entretanto, a gente acaba, às vezes, comprando produtos que a gente nem precisaria de fato, mas aquela promoção, vê aquele menos 50%, 60%, 70%, aguça. E aí, o que a gente tem que levar em consideração para não fazer esse tipo de compra compulsiva, que aí pode se acumular a curto, a médio ou a longo prazo, dependendo do que for, e mais dor de cabeça? Então, primeiro é você ver se aquela promoção realmente é uma promoção. Porque o que muitas pessoas às vezes falam? Elas aumentam o preço do produto e colocam como desconto para justamente atrair. Porque compra, Ludmila, ela é psicológica. A gente tem prazer em comprar. Comprar é prazeroso, como comer, como fazer uma atividade que você gosta. Então a compra, muitas das vezes, a gente compra realmente por impulso, sem ser porque realmente é necessário você realizar a compra. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: quando você vai fazer uma compra, existem 3 perguntas que você deve fazer para você mesmo. A primeira delas é: eu preciso do que eu vou comprar? Geralmente, você não precisa do que você está comprando. 99% das vezes a gente vai falar que não. Isso. Principalmente mulher que gosta de estar comprando uma coisinha ali, outra lá. Outra pergunta: eu posso comprar? Geralmente a gente pode, porque a gente tem dinheiro. Se não tem, a gente passa no cartão de crédito. Então, geralmente, essa segunda pergunta, eu posso comprar, a resposta vai ser sim. Eu quero comprar? Todo mundo quer comprar. Todo mundo quer comprar. Então, assim, se você responder essas 3 perguntas sendo a resposta sim, você compra. Eu quero? Eu posso? A terceira que é a melhor, né? Eu preciso? Realmente eu preciso dessa compra? Então, se todas as 3 respostas não forem sim, não faça a compra. É porque depois vem um quarto pensamento que é assim: eu mereço. Eu mereço. É o pior. Eu mereço comprar isso, porque afinal eu batalhei. Eu trabalhei o dia todo. Eu ralei muito, então vou endividar. Porém, e o que eu faço um exercício? A consequência disso pode ser muito sempre danosa. E eu falo: espera 24 horas da hora que você deu a vontade de comprar. Se essa vontade continuar e você responder essas 3 perguntas com sim, vai lá e compra. É porque você realmente precisa daquele produto. Agora, se você deu a vontade de comprar, passou 24 horas, às vezes você nem vai lembrar mais. Então, porque aquele produto não era necessário para você naquele momento. E funciona muito. Gostei dessa dica. Ela vale a pena pra gente aplicar não só agora nessa semana, nesses dias, mas até do ano todo. Mas agora a gente fica muito mais tentado. Final de ano também, a gente acaba acumulando aí, entrando num sufoco danado. Mas uma questão do 13º, muita gente está recebendo esse benefício, essa gratificação natalina. E aí eu sei que muita gente, até por conta do endividamento do brasileiro, fala: eu vou pagar dívida. Essa é a melhor maneira, mas só que tal, é preciso negociar. Qual que é a dica aí para esse 13º render e a pessoa fazer bom uso dessa quantia? Ludmila, a gente tem dentro das dívidas uma lista de prioridades de dívida. Tem uma dívida que é prioridade máxima, que é um exemplo quando você deve um agiota. Por que a dívida de agiotagem é uma prioridade máxima? Primeiro, porque não é legalizado no nosso país. Então, os agiotas, eles cobram juros abusivos, 10%, 12%, 15% ao mês. É um crime, para começar, né? É um crime. Mas quando a pessoa não tem mais recurso, não tem mais nome, acaba indo e pegando dinheiro com a agiota. Então, se você deve para a agiota, vale tudo para você pagar o agiota. Vale você fazer renda extra,
vale você sacrificar os seus custos diários para você conseguir pagar o agiota, porque as pessoas não entendem, Ludmila. E quando você paga, vamos supor que você tem uma dívida de R$20 mil. Quando você paga 10% ao mês para esse agiota, você está pagando o valor equivalente, por exemplo, de R$2 mil ao mês. Esse valor não está pagando a sua dívida, está pagando só os juros dela. Os R$20 mil que você deve vai continuar lá, como dívida. Então eles ficam se matando e sufocando e trabalhando para pagar só os juros do agiota. Então por isso que ele é prioridade máxima. Se você deve agiota, cheque especial, cartão de crédito, se você tem essas 3 dívidas, prioriza o agiota. Por isso que ele é prioridade máxima, porque você não vai ver o seu dinheiro sobrando, você vai viver e trabalhar muito para tentar pagar. É uma escravidão, quase não isso. Vai sair dessa dívida. Acaba e sacrifica e não vê. Isso. A segunda dívida, prioridade que você deve pagar, são as dívidas de alto risco, que são as dívidas quando tem um bem atrelado a ela. Por exemplo, o financiamento de um veículo, o financiamento de um imóvel. E se você não pagar, eles vão pegar de volta sua casa, vão pegar de volta o seu veículo. Ou quando você tem alguém que é avalista do empréstimo que você faz. E as pessoas também, os bens daquela pessoa ficam, se você não pagar, ela vai responder por isso. Então são as dívidas de prioridade, segunda prioridade. Primeiro os agiotas, depois as dívidas de prioridade máxima e depois as de prioridade mínima, que é o que as pessoas mais devem e pagam elas primeiro por desconhecimento. Que são as dívidas com cheque especial, cartão de crédito e empréstimo pessoal. Eu não estou falando, Ludmila, para as pessoas deixarem de pagar essas 3 dívidas que eu citei por último. Mas é colocar no papel o que você tem que se livrar primeiro. Porque as pessoas têm a má interpretação de pensar assim, eu vou pagar a dívida com maior juros primeiro. E é o cheque especial e o cartão de crédito, tirando o agiota. Que é 7%, deve estar mais ou menos 7%. E não é prioridade, porque o que quando você deve um cartão de crédito ou um empréstimo pessoal, só tem o seu nome. Não que o nosso nome não seja importante. Mas entre o seu nome e um bem que você vai perder ou ficar pagando juros altíssimos para agiota, escolha a prioridade certa para você quitar e seja melhor para quem está devendo, entende? Então, primeiro é você saber essa prioridade na hora de quitação. Ou seja, tem que colocar para fazer uma lista. Isso. Colocar lá tudo que eu devo, colocar tudo em cima da mesa. Isso. E fazer uma devassa mesmo ali em tudo, na sua conta, na papelada, colocar e aí elencar para poder tentar sair desse caos, então. É tentar organizar. Que tá uma bagunça. Tem gente, Ludmila, que eu atendo, que não sabe nem o valor que deve, porque não consegue fazer isso que eu estou te falando. Eles ficam tanto saindo do problema, eles não conseguem listar o que eles devem. Então, a gente tem que encarar o problema. Eu costumo dizer para as pessoas que elas não são pessoas endividadas. Elas não nasceram endividadas. Elas estão numa situação de dívida, e toda dívida é pagável. Só que tem a estratégia correta de pagar cada uma. Agora, voltando à sua pergunta. Você disse que se ela pegar o 13º e quitar, se é a melhor opção. Não é. Ela deve guardar o 13º e procurar fazer essa lista de o que é prioridade para ela pagar, para ela fazer a estratégia correta para pagar cada tipo de dívida. Porque, por exemplo, o cartão de crédito, o empréstimo pessoal e o cheque especial, ele tem uma data certa que você paga que você consegue o maior desconto. Então, assim, tem a estratégia correta para cada tipo de dívida. Então, não adianta ela pegar tudo e tentar quitar da cabeça dela que ela vai dar dinheiro de novo ou para uma instituição bancária ou não sei qual instituição que ela deve, sem necessidade. Quando você não tem uma estratégia para quitar, você acaba rasgando o dinheiro o tempo todo e não sai do buraco, não sai da dívida e fica só piorando a situação. A gente vai para o intervalo, já a gente volta. Quando eu estava falando das consequências, quando a família está nesse processo, quando a pessoa está nesse processo, são diversas. As dores são físicas. Daqui a pouco a Nayara vai falar mais. Já a gente volta. Gente linda, a gente falava das dores físicas provocadas por endividamento e como que isso prejudica o nosso corpo, a nossa saúde, mas também traz consequências para quem está no nosso entorno. Nayara, a situação é muito mais séria quando a gente fala de endividamento. De colocar tudo isso na mesa, que você fala, olha, traça suas prioridades, vê o que você deve de fato, elenca o que você tem que se livrar primeiro ali
e depois vai pagando os outros. É uma realidade que assola muitas famílias e as consequências são muitas, dilaceram famílias. Ô Ludmila, a maioria dos casamentos, o término da maioria dos casamentos são devidos a dívidas. Então, se a quantidade de casamentos que existem, o término, a maior parte são por conta de dinheiro, por conta de dívidas. Por quê? A dívida, ela foca não só a pessoa que está em dívida. A consequência vai para, igual você falou, a família toda. O pai perde a paciência com o filho, porque ele está endividado, ele só fica pensando na dívida, perde paciência com a esposa, não tem aquele momento de lazer, porque o que as pessoas erram também, outro ponto que erram muito. Quando aperta, a primeira coisa que elas tiram é o lazer. E não é assim que você vai resolver a situação. Você tirando o lazer, as pessoas precisam ter gosto para viver, precisam ter gosto para conseguir seguir em frente. Claro que tem a porcentagem correta que é necessária para você ter o lazer com a sua família. Só que quando você tira o lazer e só fica trabalhando e pensando na dívida, você nunca vai conseguir sair dessa situação. É mais difícil. É igual emagrecer. Não adianta você querer fazer uma dieta muito restrita que ela não vai ter sequência. Vai fazer 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Você não vai conseguir passar de 2, 3 meses tendo a constância daquela dieta. Você pode provocar um adoecimento coletivo. Isso. Vamos cortar tudo porque agora mudou o rumo. Não tem dinheiro e não é assim que a gente resolve. É igual eu falo, é preciso organizar, é preciso você registrar os seus gastos. As pessoas falham muito nesse aspecto também. Quando eu falo em registrar os gastos, elas pensam que é só fazer assim. Eu vou listar as minhas despesas mensais. Aí elas colocam lá, por exemplo, água, luz, internet, aí coloca cartão de crédito, R$4.700. Quando eu falo registrar os gastos, Ludmila, é realmente a pessoa pegar a fatura do cartão e fazer um raio-x nela toda. Então vou lá, supermercado... Quanto que eu gastei de supermercado... Roupa, no salão de beleza... Restaurante, estética, unhas, cílios, todos discriminar os itens, tudo mesmo. Separar por grupos. Quanto que eu gastei com supermercado, com açougue, com lazer, com restaurante, com unha, para você saber realmente para onde está indo o seu dinheiro. Porque as pessoas falam assim para mim, eu não tenho dinheiro e o problema é dos meus empréstimos. E quando a gente vai fazer esse detalhamento do cartão de crédito, o problema não é só o empréstimo. O problema é que a pessoa não sabe. Como a gente acostumou a passar o cartão de crédito, as pessoas não fazem conta mais do dinheiro. Uma coisa é você ir no restaurante, Ludmila, e pegar R$300 em notas de 50, de 100 ou de 200 e pagar a conta em nota, espécie, e você pagar o cartão de aproximação. Agora não tem nem o cartão mais, né? Você passar o celular e pagar a conta. As pessoas perderam a noção do dinheiro. A verdade é essa. E quando você só vai lá e paga a fatura do seu cartão de crédito sem fazer esse raio-x, você não sabe para onde está indo o seu dinheiro. E às vezes acha que o problema é o empréstimo, às vezes é a parcela da casa ou do carro, e não é. Pra gente finalizar, tem muita coisa pra gente conversar, por isso você vai voltar aqui mais vezes. Volto sim. Olhando aqui para quem faz a agenda da Nayara, porque nossas agendas entram em conflito, mas aqui a gente vai buscar uma forma que é muito interessante. Mas uma dica geral aí, na hora de negociar essas dívidas, quais são as estratégias corretas para evitar os erros que cometemos? Igual eu falei anteriormente, Ludmila, cada tipo de dívida, ela tem uma estratégia diferente. Mas eu vou falar o que a pessoal deve mais, que é o cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal. Quando você aceita a renegociação dos bancos, essa renegociação nunca vai ser benéfica para quem deve. Ela sempre é benéfica para a instituição financeira. Por quê? Eu recebo vários prints de clientes meus que, no início, quando você fica sem pagar o banco vai te passar infinitas mensagens para você renegociar. Quando você renegocia, uma dívida que você tinha, por exemplo, de 12 mil, ela passa para 35 mil, ela passa para 40 mil. Porque a pessoa pensa assim, eu já recebi, Ludmila, é até ruim a gente falar, mas assim, para as pessoas terem conhecimento, de gerentes de banco falar para cliente assim, não, essa parcela, essa dívida de 12 mil a gente pode dividir em tantas vezes de tantas parcelas. E se você não conseguir pagar, e você pode ter 2 meses de carência e começar a pagar em dezembro, com essas palavras. Aí a pessoa já pensa, já vou ter 2 meses de alívio nas minhas contas, né? Na cabeça da pessoa que deve. Porque ninguém me ligando, me cobrando, passando mensagem, aí ela recebendo correspondência. Emocional do devedor. Aí ele ainda fala assim, e se você não tiver o dinheiro em dezembro, pode ficar tranquilo que eu consegui com o meu gerente aqui, você pode começar a pagar em fevereiro, que você passa o final de ano bem com a sua família. Só porque essa diferença de 4 meses que ele deu e essas 2 negociações, a dívida de 12 mil dele foi para 45 mil, depois que somou a quantidade de parcela pelo valor.
E quando a pessoa está na situação de dívida, ela não faz essa conta. Ela aceita pelo conforto de ficar 4 meses em paz, passar o final de ano, mas e quando o próximo ano chegar? Mal sabe que a dor de cabeça vai ser maior ainda. Maior. Então, assim, não aceite renegociação. Senta, calma, faz as contas direitinho e olha a estratégia correta para cada dívida que você tem. Porque existe estratégia para todas. E você paga com desconto, Ludmila. Eu já consegui desconto de cartão de crédito de até 99% do valor da dívida que o cliente tinha. Então, assim, procura um especialista que você vai economizar muito o seu tempo e o seu dinheiro. O lance aí é não entrar nesse desespero, nessa pilha toda, respirar, buscar, né, sair disso tudo de uma forma equilibrada e sem adoecer a você e a quem estiver à sua volta. O programa acabou, viu, Nayara? Aqui a gente pisca e acaba. O presente de hoje eu vou entregar para a Jane, o 99168, final 95. Desejou um dia, trabalho abençoado para nós. E aí eu devolvo para você, Jane, para todos que estão conosco aqui no nosso programa Espaço Feminino. Nayara, muito obrigada pela sua presença. Espero vê-la em breve, até porque a gente já começa a fechar nosso balanço de 2024, planejar 2025. A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, as ordens, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Obrigada, viu? Obrigada a você. E muito obrigada a você que esteve comigo aqui no nosso programa Espaço Feminino. Eu falo sempre e repito, é uma honra ter todos vocês aqui. E, ó, beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.